Fala, meus amigos, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje eu vou mostrar para vocês apenas os miúdos da minha coleção. São os veículos pequenininhos que cabem na palma da mão. Então eu vou mostrar os detalhes de um por um para vocês. Começando aqui por esses jipinhos de produção argentina, cada modelo diferente do outro. São modelos produzidos nos anos 70 e cada um tem um ganchinho na traseira e reboca uma ferramenta diferente. Todos eles articulados, as rodinhas rodam livremente e quando chegou até mim eles estavam numa cartela, todos novinhos, nunca brincados, apesar de serem bastante antigos. Então esses são jipes argentinos muito bacanas aí da minha coleção. Já esse calhambeque é promocional da Coca-Cola, feito de plástico injetado e o fundo de ferro. É o único que eu tenho na coleção dessa promoção. Esses carrinhos aí muito bem detalhados são uma coleçãozinha de táxi do Kinder Ovo, mas eles não vieram para o Brasil. E uma dica é que eles são vendidos na Shopee. Tem uma pessoa que anuncia lá como sendo do Kinder Ovo. São os carrinhos Mercedes, Citroën, tem esse táxi americano bastante popular e são feitos de plástico injetado. Um carrinho que eu gosto muito é esse Citroën DS, um modelo dos anos 50, mas que é um carro bastante futurístico para a época, bastante avançado. Então essa coleçãozinha aí, muito bacana que eu venho mostrar para vocês. Do mesmo vendedor, eu comprei esses 3 carrinhos, que é uma pequena coleção também do Kinder Ovo. São 3 carros de corrida. Essa aí é a Flecha de Prata, é a Mercedes famosa. Esse aí é um Bugatti da década de 20, 30, um carro de corrida famoso também. E por último, esse modelo que eu não conhecia, tem as saídas ali da descarga cromadas, modelo bastante legal. Esses são os clássicos aqui dos anos 80, são carrinhos antigos que na verdade tiveram início de produção na década de 70. Os 3 são diferenciados, apesar de parecerem idênticos, a gente nota diferenças no motor, no banco e até na parte ali próximo das rodas. Bastante legal, né? As rodinhas são diferentes também. E esses modelos já são um pouco menores. Eles foram produzidos também há mais de 40 anos. Esse aí, por incrível que pareça, é da década de 70. Esse jipinho eu encontrei num brechó, achei bacana e trouxe para casa. Não sei qual é a marca dele, não tem descrita. Esse caminhãozinho eu sei que é da Mitroplas, é bastante famoso, bastante colecionador aí está procurando esse modelo. São vários, na verdade, diferentes, mas eu só tenho esse na coleção. É um caminhão de lixo. Inclusive lembra o caminhão Fenemê. Esse carrinho eu encontrei no antiquário também. Ele parece ser promocional do Burger King ou algo do tipo. Ele é da Mattel e achei bastante legal. É um Muscle Car com um motorzão lá para fora. E eu trouxe então para minha coleção. É o modelo atual e esses caminhões aí são os modelos antigos, tiveram início de produção lá pelos anos 70 e ele é tão pequeno que é quase do tamanho da minha unha. Ele solta ali a lona traseira, deixando o caminhão aberto, lembra também um caminhãozinho Fenemê e é um modelinho feito de plástico injetado. Infelizmente esse aí já perdeu a carroceria, mas está na coleção. Esses calhambeques aí são made in China. Quem não lembra deles aí no final dos anos 80, início dos anos 90, eles são diferenciados. Tem vários modelos desses calhambeques. Eu não sei precisar a quantidade, mas todos eles com uma diferença. Na capota, no para-choque. Esses são carrinhos feitos em Hong Kong. Tem um Camaro aí do lado esquerdo. E do lado direito, se eu não me engano, é um Ford Pinto. As rodinhas giram livremente, o vidro é encaixado por baixo e é um carrinho oco.
a gente consegue visualizar aí pela parte inferior. Esse aí também é oco, mas já é um carrinho feito na Alemanha. Essa é uma Mercedes que inclusive eu acho muito bonita e está aí também fazendo parte do meu acervo. Quem não lembra aí dessas bicicletas Caloi 10, anos 80 e iniciozinho lá dos anos 90, com o movimento ali do pedal, a rodinha também gira livre, tem uma alavanca de marcha ali na frente, muito legal, né? E para quem não conheceu na época, não era nascido, pelo menos agora está tendo a oportunidade de conhecer essas miniaturas que se faziam presente lá 30 anos atrás ou até mais. Essa motinho é clássica também, todo mundo queria brincar, queria ter na coleção. Esse aí é um modelo mais antigo, que eu acho linda, inclusive a gente só encontra na mão de vendedor, colecionador, ela não é produzida atualmente, infelizmente, mas a gente garimpando a gente acha. Inclusive, muita gente me pergunta onde eu encontro, geralmente nas plataformas de venda ou nas mãos de revendedores. Eu indico os grupos aí do Face ou então nos grupos do Zap também. Volta e meia tá aparecendo aí para venda essas motinhas. Esse é o Gordini da Estrela, produzido ainda nos anos 60. Ele é oco por baixo, mas é um modelinho bacana. E esse Fusca era promocional da Todge, final dos anos 60, início dos anos 70, sendo uma reprodução de época, porque o original ele tinha escrito Todge lá no fundo do carrinho, mas não deixa de ser um modelinho bastante legal. Esses miudinhos aí, um Citroën, 2 cavalos, e essa uma Ferrari, incrível que apesar do tamanho, ela mostra os detalhes ali no interior e até do motor. É mais um brinquedo dos anos 80. Esse dirigível parece emborrachado, encontrei no antiquário e trouxe para a coleção também. E já essa Scaniazinha da PV, é um brinquedo bastante popular que foi produzido entre os anos 80 e 90. Essa Mercedes também tem mais de 30 anos, plástico injetado. Ela tem uma coleção com vários carrinhos, porém só tenho essa aí no meu acervo. E o antigo laranja e o atual branco. A gente vê a diferença do plástico, o antigo é meio translúcido, que a gente chamava de Fusca, que na verdade é um Citroën 2 cavalos. E o da direita, sim, eu acredito ser um Fusca, já é um carrinho que está sendo comercializado, a gente vê como brinde de festa. E por falar em brinde de aniversário, esse modelinho aí estava sempre presente há 30 anos atrás, 35 anos atrás, quando a gente ia no aniversário infantil e ganhava naquele saquinho surpresa. Esse é um Ford Consul, é um carrinho de plástico injetado, mas ele é pesado, ele é bastante detalhado, tem as calotinhas, fechadura da porta. E esses aviões são atuais, porém produzidos a partir de formas antigas. Eles são brinquedos que tiveram início de produção na década de 80, mas a gente encontra também nas lojinhas hoje em dia. Esses são os brinquedinhos do Kinder Ovo dos anos 90. Inclusive eu mostrei para vocês quando eu comprei na feirinha da Praça 15, esse um Impala e esse aí um Calhambeck, muito bacana. Inclusive na época na minha infância, eu tinha esses Calhambecks, uma coleção com 4 ou 5 carrinhos. Esses aí dos anos 80, uma capezinha da Renoplast, a quadradinha, é um modelo típico aí dos anos 70, e a arredondada, que é um modelinho dos anos 50. Seria uma Ford F100, muito legal, né? E esses clássicos Calhambecks aí, modelos diferentes, inclusive também voltaram a ser produzidos na atualidade. Esse aí a gente pode dizer que é o modelo 6 janelas. A gente vê que o plástico ele é mais opaco. Esse é o modelo com banco de sogra, modelo coupé. E esse com plástico translúcido é o modelinho mais antigo dos anos 80. Inclusive a gente vê que ele tem um eixo de ferro
lá no fundo, diferente dos outros que o eixo é de plástico. E esse último eu encontrei no antiquário, perdido. Esses carrinhos eu comprei do primeiro dono. Eles têm rodinhas brancas, eu acho muito legal isso. Eles são de plástico bolha. Todos eles comprados nos anos 70. E a pessoa que me vendeu disse que comprava um doce e o carrinho vinha grudado em cima do doce. Então a ideia era mais ter o brinquedo do que comer o próprio doce. Essa combizinha tem a marca Mimo aí embaixo. E eu acredito até que ela tenha sido vendida separado do doce e que alguma fábrica fundo de quintal pegava esses carrinhos da Mimo, reproduziam, claro, apagava a marca ali embaixo para não ter problema e grudava no doce para vender. Uma prova disso é o plástico dessa Aerowilis, por exemplo, que é bem diferente do plástico da Kombi. Então quem ganhava com isso era a criançada, que se divertia comprando os carrinhos e comia um doce. Esse aí é um corcelzinho bastante detalhado, a gente vê pelas lanternas traseiras, aquele modelo 71, 72. É um carrinho que possui as marcas do tempo, com certeza a criança brincou bastante com ele, mas agora virou uma peça de coleção. E por falar em coleção, o que vocês acham dessa pequena coleção da Renoplast? Essa é uma Lamborghini de plástico injetado, são da década de 80. E um fato curioso é que a gente tem um adesivo da Pipo ali. É uma marca distinta. Eu não sei se a Pipo comprou a Renoplast ou a Renoplast comprou a Pipo, porque mantém o escrito ali embaixo da marca e o adesivo apenas superficialmente. Eu acredito que tenha tido uma fusão das duas fábricas e manteve então a produção desses carrinhos. Essa é uma Ferrari azul claro, uma cor que eu gosto bastante, e esse é um Ford Capri, é um modelo de corrida com aerofólio alto. Eu acho muito bacana esse carro. Esses modelos eles nunca foram brincados, estão aí fazendo parte do meu acervo. E por último, essa BMW, já é um carro sedã, mas que também tem as características de um carro de corrida, com aquele aerofólio bonito lá na traseira. E por último, eu venho mostrar esses 8 modelos da Gulliver. São carrinhos também produzidos nos anos 80 e 90, feitos de plástico injetado, e cada modelo traz a sua peculiaridade, como essa BMW antiga. Eu acho muito lindo esse carro. Esse Citroën 2 cavalos, a gente nota o plástico, o brilho que eram feitos os brinquedos antigamente, não eram com plástico reciclável, então eles têm um formato e um brilho que chama muita atenção. Esse aí é um Porsche antigo, um modelinho bastante legal também, da Gulliver. Esse é um Golf, modelo quadrado, parece o nosso Gol BX, é um carro alemão, não veio para o Brasil. Essa é uma Mercedes, é um carro SUV de antigamente. Eu acho bonito também, quadradão, lembra um pouco nossa Rural. E esse carro é um dos meus favoritos. Ele é um Citroën, modelo Wagon, que inclusive alguns modelos desse, eles têm a cor branca com uma cruz vermelha em alusão a uma ambulância. Essa aí é uma Mercedinha conversível da década de 70. Lembrando que esses carrinhos eram de encaixe, a gente pode soltar a carroceria, desmontar o interior, as rodinhas. E por último, a Kombi alemã. É um modelo que não veio para o Brasil, mas está representado aí pela Gulliver nesses carrinhos que se fazem presente na minha coleção e eu venho mostrar a vocês em primeira mão. Então esse foi o último modelo e eu espero que vocês tenham curtido. Então não esqueçam de compartilhar, de comentar à vontade e de deixar o seu like. Muito obrigado a todos e até o próximo.